Boa noite. Está no ar o programa Horizonte Debate. Qualificação, esta é a palavra da vez. Para o mercado de trabalho, cursos profissionalizantes, MBA, especialização, pós-graduação. São várias as opções para quem deseja se destacar. No programa de hoje vamos falar sobre inovação e desafios do mercado. Está em busca de um novo emprego? O que fazer para se manter atualizado? As empresas estão exigindo cada vez mais de seus funcionários e a educação continuada é uma ótima opção. Então, não saia daí, o Horizonte Debate está só começando. Participam conosco hoje o coordenador de cursos de pós-graduação da PUC Master, José Albino, a psicóloga especializada em aconselhamento de carreira e consultora organizacional, Laura Ituaçu, e o diretor da Educação Continuada da PUC Minas, Miguel Alonso. E claro, você também é convidado a participar do nosso debate. Hoje estamos falando sobre educação continuada. Você sabe o que deve fazer para progredir em sua carreira? Então mande um e-mail para nós, horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para a nossa produção, 3209-0115. Caros convidados, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos ao Horizonte Debate para a gente falar de inovação e desafios do mercado. Eu acho que as mudanças no mundo contemporâneo são assim tão rápidas e tão exigentes que elas nos estimulam a inovação, a renovação constante, né? Então, nesse sentido, que relação a gente poderia começar fazendo para delinear o horizonte de nossa conversa aqui hoje, entre educação e mercado, Miguel Alonso? No nosso caso, é interessante a pergunta, existe uma distinção muito grande entre educação e mercado. No caso da PUC Minas, a preocupação da universidade, em função de sua missão, é de produção do saber, de construção do saber, né? Então, a universidade tem investido nos programas de mestrado, doutorados, e esses programas, os pesquisadores, e a partir dos programas, eles acabam se articulando, né, nos programas de educação continuada, né, que são, então, levados à comunidade que tem nos buscado. Uhum. Então, não se trata de uma venda de um produto, mas muito mais do que isso, de colocar à disposição, né, da sociedade uma solução em educação, buscando, evidentemente, dentro do compromisso da PUC Minas, auxiliar a sociedade a se transformar de forma alinhada aos princípios que dirigem a nossa instituição. Bom, nesse sentido, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que nós estamos no mundo, nós estamos também, vivemos a economia de mercado. Portanto, oferecer uma educação de qualidade não nos exime de considerar as exigências do mercado, verdade? Então, nesse sentido, é que se fala, vamos dizer assim, educação continuada. O que é isso, hein, Laura? O ser humano precisa constantemente estar se educando, se especializando. Sim, antes de mais nada, a educação continuada é uma postura, né? É uma postura de vida, onde a pessoa está aberta a um aprendizado constante, né? E hoje isso é uma necessidade, é uma exigência que o mundo do trabalho nos coloca, porque as transformações a partir das inovações tecnológicas são enormes. E isso faz com que as instituições, as empresas vão pressionando os profissionais para se atualizarem, para se formarem, porque é muito difícil, é muito desgastante e oneroso para as organizações demitir profissionais e ficar contratando novos profissionais. É preciso investir nesses profissionais. Nem sempre basta um treinamento. Não, de forma alguma, né? Uhum. E esses profissionais que vão realmente aproveitar e aprender são aqueles que têm um projeto pessoal. Agora, muita gente que termina a graduação não quer saber mais de escola, não, Laura? Esses vão ficando para trás, né? Porque quem para não fica parado, né? Ele vai ficando obsoleto, vai ficando afastado
e vai dando lugar a pessoas que têm essa visão mais ampla, né, do aprendizado, da carreira. Tá bem. Albino, quais são hoje, na educação brasileira em geral, as opções de educação continuada? Olha, existem vários formatos de curso, desde palestras, workshops, oficinas, a cursos de aperfeiçoamento, especialização, MBAs. Né? Cada um deles procura atender necessidades de conhecimento diferenciadas. Né? Por exemplo, uma palestra, um workshop é uma atualização, né, onde você fica informado de um determinado assunto. E é rápido, né? E é rápido. Né? Um curso de aperfeiçoamento ele já é um curso profissionalizante em algum tema específico, geralmente temas emergentes. Né? E uma especialização em um MBA, ele já lida com conhecimentos mais consagrados, na literatura principalmente, né? E que já tem uma vasta utilização pelas empresas, né, desse conhecimento. Ok. Bom, o Miguel é diretor do Instituto de Educação Continuada da PUC Minas. Atualmente, Miguel, que tipo de cursos a PUC Minas tem oferecido na educação continuada? Basicamente, são 3 modalidades. Né? São os cursos de especialização, que se dividem no presencial e semipresencial. No caso, semipresencial, focados na formação de professores. É uma novidade, inclusive, do IEC, né, desse semestre, e que tem repercutido, tem tido um sucesso muito grande. Eu estive presente nesse módulo de janeiro. Ah, que ótimo, bom saber. Lançamos agora a PUC Master, né, que reúne cursos Master, que tratam-se de uma especialização avançada em 6 áreas do saber. Né? Então, tem o Master em Engenharia, o Master em Negócios, Business, né? O Master em Tecnologia, o Master em Arte, o Master em Saúde, e que buscam articular professores que estão produzindo o saber na universidade, pesquisadores, com profissionais de mercado de destaque na sociedade. Então, essa articulação deu origem ao projeto Master. Né? Agora, em que sentido essa articulação, essa sinergia é vital, por exemplo, para uma universidade? Porque uma universidade como a PUC Minas, humanista, que tem uma visão ética e se rege pelos princípios da igreja, vamos dizer, ela tem um diferencial. Então, inclusive um diferencial crítico com relação à economia de mercado e essa competitividade avassaladora que aí está. Né? Em que, vamos dizer assim, os profissionais do mercado contribuem, inclusive, para a universidade? É interessante porque, na verdade, os profissionais de mercado são aqueles que saíram da universidade e conseguem traduzir o que se produz em termos de tecnologia, de saber, em testes de conceito, né, nas suas áreas de conhecimento. Do outro lado, estão os professores da universidade, pesquisadores, trabalhando em situações de vanguarda. Né? A articulação desses 2 elementos, e é claro, sustentados por todo aquele princípio que orienta as ações da PUC Minas, constroem programas que eu entendo serem diferenciados, né, em relação ao que se pensa. Tá, o Albino está querendo falar dessa diferença aqui. Pode falar, Albino. Eu queria acrescentar o que o professor Miguel falou. A gente, com base em várias pesquisas feitas por institutos especializados nessa área de headhunting, né, de executivos, eles têm apontado que as maiores dificuldades desses profissionais têm sido a formação, saber gerenciar pessoas, gerenciar equipes com pessoas de várias gerações, e que isso muitas vezes é fruto do pouco autoconhecimento que esses profissionais têm. Outro fator, né, que foi apontado é que eles vêm de áreas muito específicas, né, como marketing, tecnologia, e eles, na hora que têm que desenvolver um pensamento estratégico, eles não conseguem ter essa visão sistêmica. Então, pensando nisso, no fato, né, exatamente da PUC ser uma faculdade voltada não só para uma formação técnico-profissionalizante, mas humanística, ética, estética,
Os nossos MBAs, os MBAs executivos, eles têm uma carga horária expressiva de dinâmicas, simulações, onde a gente procura recriar dentro de sala de aula. E qual tem sido a reação dos alunos diante desses conteúdos mais humanistas? No início eles ficam surpreendidos, né? Porque muitas vezes as dinâmicas de grupo, né, eles não veem, por exemplo, como um conteúdo, né? Mas do jeito que a gente elaborou, eles estão sempre vinculados a aulas de determinados conteúdos. Por exemplo, eles estão vendo gestão do capital humano e aí eles participam de simulações de processo de demissão, negociação trabalhista. Eles estão vendo, por exemplo, uma disciplina de mudança e consultoria organizacional e aí eles aprendem como lidar, por exemplo, com algumas técnicas de consultoria onde você procura fazer com que um grupo entenda que aquilo não é um problema de um departamento ou de outro, mas é um problema nosso. Né? Então, essas características, né, quando esses conteúdos eles são entrelaçados, né, com os conteúdos técnicos, eu acho que eles conseguem fazer essa ponte, né, entre o comportamental e o... Ok, nós vamos fazer novas pontes no próximo bloco. Antes de ir para o intervalo, queria lembrar a campanha Faço Parte. Fazer parte é expressão da fé, expressão do serviço e de nossa comunhão com a Igreja Católica. Faça parte você também e ajude a Arquidiocese de Belo Horizonte a construir a nossa casa, a Catedral Cristo Rei. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Enquanto isso, aproveite para participar conosco pelas redes sociais. Até daqui a pouco. O que é necessário para fazer uma pós-graduação? Participe do programa de hoje. Mande um e-mail para horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para nós, 3209-0115. Laura, retomando nossa conversa, o Albino falava em fazer pontes, né? Se a universidade está inserida num contexto de mundo, economia de mercado, alta competitividade, então ela forma profissionais para o mercado, sim, mas também forma cidadãos para a sociedade. Como essa dupla perspectiva tem sido trabalhada na PUC Master? O mercado também está inserido na sociedade, né? E já se percebe que não bastam profissionais que tenham muito conhecimento técnico, tecnológico, né? É importante que esses profissionais saibam lidar com situações problema, com pressões do trabalho, com conflitos na equipe, né, com questões éticas. E esse profissional é aquele que desenvolveu as competências comportamentais, além das competências técnicas. Então, pelo que o professor Albino e o Miguel estão dizendo, a PUC Master pretende trabalhar uma formação nesses dois níveis, com essas aulas que o professor Albino falou, desenvolver competências comportamentais que sejam integradas ao conhecimento técnico. Agora, enumere para mim algumas competências comportamentais necessárias para o profissional se dar bem no mundo de hoje. É importante que o profissional saiba ser líder, saiba influenciar a sua equipe, fazer com que essas pessoas se sintam engajadas num projeto que tenha sentido, né, que vá produzir resultados que façam bem a todos. É importante que ele saiba trabalhar em equipe, que ele saiba se comunicar, passar suas ideias de forma clara, que ele tenha ética, né, que ele saiba gerenciar conflitos, que é uma coisa muito difícil, né, mas é importante saber lidar com isso. Então, essas são competências exigidas hoje em qualquer processo seletivo para cargos que vão trabalhar com equipes. Bom, Miguel, qual tem sido atualmente o perfil do alunado do IEC? Ele é muito diverso, muito diversificado. Nós temos alunos que procuram especialização, Márcio, com o objetivo de uma certificação e um credenciamento
para a sua inserção profissional, né? Temos aqueles que buscam aprimorar algo que começaram a construir nas graduações hoje cada vez mais generalistas em função do crescimento e do volume de informação que invade os currículos, né, naturalmente, de graduação. Então, há necessidade em algumas áreas, né, por exemplo, a medicina veterinária, a tecnologia de informação, a necessidade de um novo patamar, né? E, no caso, a especialização, onde ele pode encontrar a possibilidade de se aprofundar em determinados conteúdos importantes para a estrutura, para a entrada, para o ingresso dele, digamos assim, na profissão, né? Então, esse é um outro perfil. Então, nesse sentido, eu poderia dizer que o IEC tem uma preocupação também com a pesquisa e também com a atualização. Não é mera transmissão de conhecimento. Com certeza. E daí, como falei anteriormente, o cuidado em se articular, né, no corpo de docentes que hoje atuam tanto na especialização e especialmente, né, na PUC Master, não só acadêmicos, mas também pesquisadores e profissionais que estão atuando, né, na sociedade. A ideia é, como falado anteriormente, é a preocupação não só com as questões técnicas, né, mas, evidentemente, a fundamentação científica que possibilita a organização de uma construção posterior àquela que se deu e que foi implementada com a passagem pelo Instituto de Educação Continuada da PUC Minas, né, e, especialmente, a preocupação em trabalhar conceitos que vão ao encontro de uma liderança cristã, de uma liderança voltada para transformar a sociedade e não uma liderança predatória. Né, hoje, podemos ver isso em 90% do que se produz em termos de jornalismo, né, é o exemplo clássico dessa liderança predatória, né? Então, esse desafio. Ruim. Exatamente. Ok, bom. Albino, o que são e como que funcionam os programas de desenvolvimento pessoal? Os PDPs, né, eles, nesse primeiro lançamento que a gente fez, eles estão focados na área de gestão de economia criativa e futuramente eles vão ampliar para as áreas de saúde, engenharia, jurídica. Nessa fase agora, esses cursos, eles são cursos que tratam de assuntos emergentes. Por exemplo, a gente tem um PDP de estética digital, de análise de redes sociais, de cinema, né? Então, a gente está trabalhando com temas e assuntos que são fruto de pesquisas dos nossos mestrados e doutorados, e a gente convidou uma série de profissionais do mercado, vários deles ex-alunos nossos, né? E que se destacam e que estão experimentando essas estéticas e essas propostas, né? Então, na área de economia criativa, por exemplo, a gente tem como objetivo, alguns cursos têm como objetivo formação de portfólio, né? Onde o aluno ele vai sair com, por exemplo, obras prontas, coleções de moda. Agora, em geral, qual que é a duração desses PDPs? Os PDPs variam entre 3 e 6 meses, né? O objetivo é que o aluno tenha um rápido acesso a um conhecimento que ele vai aplicar diretamente, mas em vez de ser um curso assim, de simplesmente repasse de técnicas, ele é um curso que visa produção de conteúdo. Ou seja, há uma apropriação do sujeito ali, né? Sim, e que visa não só ele saber fazer, mas ele inovar as práticas nessa área que ele está fazendo Bom, eu trabalho na PUC e não tinha visto isso aí, interessantíssimo. Vou olhar lá no folder que me interessa, né? Bom. Ok, Laura, o mercado hoje impõe muitos desafios, né? Quais são os maiores desafios para quem está na ativa, no trabalho, o desafio da atualização e qual que é a nova concepção de carreira? O que muda na carreira de uma pessoa hoje? A nova concepção de carreira é uma carreira que o próprio indivíduo constrói, né? Não é mais a própria ideia de carreira, a ideia de um caminho pronto,
como nas gerações passadas acontecia. Você entrava numa empresa e seguia aquele caminho. Agora é o indivíduo que constrói e as possibilidades são múltiplas. Então, o grande desafio desses profissionais, desses jovens profissionais, é saber que caminho que eles querem seguir, que direção que eles querem seguir. Né? Essa direção não está pronta, ela tem inúmeras possibilidades e as pessoas ficam perdidas dentro disso. Para isso, é preciso dar um passo atrás e as pessoas se conhecerem um pouco, voltarem para dentro de si próprias e se perguntarem: aonde eu quero chegar? Qual é o sentido do meu trabalho? Como é que eu me realizo? O que é que me dá a sensação de realização? E, a partir disso, construir uma meta profissional. Esse é o grande desafio. A gente encontra pessoas, às vezes, que têm uma coleção de cursos, mas que estão insatisfeitas e que não sabem o que querem. Porque, na verdade, se eu estiver equivocado, me corrija. Na verdade, eu penso que a carreira não é apenas o saber teórico que eu acumulei, não é apenas conhecimento. Envolve também o meu engajamento na história, né? E isso é um engajamento compartilhado, naturalmente, em comunidade, em sociedade. Né? Sim, com certeza. E também que tem que ter ligação com a sua própria história pessoal. Né? Eu vi uma frase do Amílcar de Castro, que ele fala que ser original é estar coerente com a sua origem. Não é criar algo novo, é você rever e reler a sua origem. Aliás, essa questão de fidelidade a si mesmo, ela é tremenda para o bem-estar da pessoa, para o seu sucesso profissional. Miguel, ainda dá tempo. Como que você definiria o programa PUC Master? O que é isso? Márcio, é um programa, um nível de pós-graduação, é uma unidade, digamos assim, do IEC, que organiza cursos de especialização avançados, né? Que tem um outro foco, uma outra forma de trabalho voltado para profissionais que já estão inseridos nas suas profissões, atuando no mercado, né? E não diferentemente da especialização que se volta para profissionais que estão, digamos, no início de sua atividade, né? Nas suas carreiras, nos seus objetos de estudo. Né? Então, acho que de uma maneira bem simplificada, assim que podemos traduzir o que se pretende com a PUC Master. Ok. Albino, que aspectos inovadores você destacaria na PUC Master? Além da formação humanística que a gente veio falando, a PUC Master ela se aproveita, né, da grande inserção da PUC no mundo, no meio das universidades mais importantes do mundo. Então, a gente está fornecendo vários intercâmbios para a China, para os Estados Unidos, para a Europa, Sem Fronteira. né? E vários projetos estão ligados tanto aos PDPs quanto aos MBAs. Outra característica muito interessante é que os cursos eles têm vários projetos aplicativos ou laboratórios de criação, né? Onde a gente cria soluções, tanto soluções gerenciais, quanto soluções estéticas, quanto intervenções. Então, os nossos cursos eles aliam, né, essa aplicação desse conhecimento tanto em projetos de extensão quanto projetos profissionais. Ok. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Aproveite para participar conosco. Faça sua pergunta pelo telefone 3209-0115 ou pelo facebook.com/Horizonte Debate TV. Voltamos daqui a pouco. Inovação e desafios do mercado é o tema do programa de hoje. Você conhece o programa PUC Master? Então mande seu comentário pelo e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou pelo telefone 3209-0115. Para você que está chegando agora, participam conosco hoje o coordenador de cursos de pós-graduação da PUC Master, José Albino, a psicóloga especializada em aconselhamento de carreira e consultora organizacional, Laura Ituaçu, e o diretor da Educação Continuada da PUC Minas, Miguel Alonso. Laura,
uma boa pós-graduação faz diferença na hora de uma contratação? Faz toda a diferença. Pesa no currículo, né? As organizações, elas conhecem o tipo de aluno que vem de cada instituição e qual é a marca dessa instituição, a visão crítica, a visão de cidadania, o desenvolvimento dessa visão estratégica, tudo isso faz diferença e, com certeza, é um peso positivo no currículo. Tá. Você acha que existe um disparate? Por exemplo, enquanto às vezes o alunado ou o profissional quer se preparar para o mercado, na dimensão técnica, o mercado exige dele uma dimensão profundamente humana, relacional, comportamental. Há um disparate aí? Há um desconhecimento, Tá. né? Há um desconhecimento desses jovens que acreditam que basta ter um diploma ou conhecer profundamente uma técnica que é suficiente. É só com a maturidade, o tempo de experiência que eles vão ver que isso não basta, né? E o mercado já está mais maduro nisso. Então, na seleção, eles já focam nessas competências que são comportamentais. Ok. Miguel, por que somente agora o programa PUC Master? Mas a minha leitura foi o IEC, ele passou por um processo de amadurecimento, digamos assim, né? A ideia não era simplesmente reproduzir o que se faz, o que se chama de MBA, né? ou outros cursos que receberiam um nome master, mas que se tratam de uma especialização com a carga horária, com estrutura pedagógica semelhante a um curso de especialização, com um propósito de especialização. A ideia, ela partiu de um estudo cuidadoso, de um projeto audacioso, que tem como base uma nova proposta pedagógica bastante diferente do que se faz e do que se pretende com a especialização. E, evidentemente, a ideia não é que é melhor do que a especialização, mas é um modelo complementar e indispensável, né, que se articula com a especialização. Então, acho que na formação do indivíduo, a necessidade dele passar pela especialização é o ingresso dele numa determinada dimensão do saber e uma entrada, digamos assim, em determinadas áreas da profissão. E o Master, num outro patamar, trabalha com um outro foco, né? Um modelo diferenciado, digamos assim, mais avançado, né? de ensino. Ok, Albino, seu comentário, por favor. Na sociedade do conhecimento, eu acho que o profissional tem que estar sempre se preparando. Então, apesar de existir essa ordem, né, lógica de você fazer uma especialização, fazer um MBA, eu acho que o aluno ele tem que, a partir desse autoconhecimento, né, o profissional ele pode ver que ele pode fazer uma especialização, depois ele faz um MBA, depois ele volta para um PDP avançado, né, ele pode começar por um curso de aperfeiçoamento, depois ir para a especialização. Eu acho que a grande questão é ele se autoconhecendo e conhecendo a trajetória que ele pretende seguir, onde que está o conhecimento que ele deseja acessar. Né? E em qual formato que ele seria mais adequado para aquela necessidade do momento dele. Correto, ou seja, então, cada curso desse tem um perfil, depende da demanda da empresa, do mercado e da escolha da pessoa também. Né? Ok, sim, Laura. E a carreira, então, nesse sentido, ela se assemelharia mais a um mapa cheio de caminhos em teia, do que propriamente a um caminho. Agora, eu acho também que a gente tem que pensar numa carreira que é horizontal, porque antigamente a carreira era só vertical. E hoje as carreiras são horizontais. Por exemplo, na área de economia criativa, os profissionais trabalham em projetos. Como que você definiria economia criativa? O termo é muito bonito. A economia criativa é uma denominação que engloba todos os setores da economia que têm a criatividade e a inovação como a sua base de sustentação. Então, ele abrange publicidade, artes plásticas, patrimônio, gestão na área cultural, tecnologia da informação, biotecnologia,
todas as áreas que estão diretamente associadas à criação de valor simbólico, né, ou de produção de inovação científica em algum campo. Uma pergunta. Economia criativa seria o germe de uma luta contra multinacionais, transnacionais, no sentido de que nós somos humanos aqui com o pé no chão e fazemos nossa história e não podemos nos submeter o tempo todo a regras abstratas de mercado? Ou seria apenas uma moda passageira? Eu acho que a globalização e a expansão, né, das multinacionais tem provocado uma comoditização dos produtos. E quando a gente enfrenta concorrências como, por exemplo, a chinesa, né, que em preço eles são imbatíveis por causa do volume que eles conseguem produzir, só a capacidade de inovar, né, de fazer diferente, de criar um valor simbólico é que vai justificar perante o cliente o porquê que ele vai pagar mais por um determinado produto. Correto. Tá bom. Bom, Laura, o mercado está aí, com tanta exigência. Quais são as principais exigências para o profissional? Para que ele tenha que se atualizar, buscar um aperfeiçoamento? Acho que... Em que áreas? Por exemplo, falar outras línguas, desenvolvimento de competências comportamentais que você já falou? Esse falar línguas, eu chamo também de um conhecimento técnico, é um conhecimento formalizado, que você faz uma formação formal, né, assim, oficial. E esse desenvolvimento de habilidades pessoais, relacionais, é o que eu chamo de competências comportamentais. Acho que o grande desafio do profissional é conseguir integrar isso, né? Estar atento aos pontos que ele precisa desenvolver, aos seus gaps, porque ninguém é super-homem, ninguém está pronto em tudo, mas as pessoas precisam ter consciência de quais são os seus pontos fracos para poder focar neles e se aperfeiçoar e conhecer os seus pontos fortes para se valer deles na sua atividade. Então, esse é o grande Agora, é muito desafio. importante também colher as oportunidades, né? Às vezes há um programa da empresa ou um curso que está sendo divulgado. É importante que o profissional colha essa oportunidade, né? Ele esteja atento, ele não está pronto. Com certeza, mas quem está atento para buscar essas oportunidades é quem tem um projeto, é quem sabe onde quer chegar. Okay. Então, as oportunidades vão surgindo e ele vai lançando mão delas, se apropriando delas para construir o seu caminho. O profissional que não tem essa clareza, ele fica perdido no meio dessas opções que poderiam ser oportunidades, mas viram, às vezes, um dificultador. Okay. Bom, Miguel, parece, pelo que estou entendendo aqui hoje, que a inovação é a principal característica do programa PUC Master. Agora, quais são as estratégias para aliar, por exemplo, para fazer essa ponte entre universidade, mercado, entre teoria e prática? Que estratégias estão sendo desenvolvidas? Em linhas gerais, primeiro nós criamos um conselho de coordenadores de área, né? Coordenadores de cada uma das áreas do PUC Master, que já é uma inovação na medida que não focamos só no Master Business, né? Mas em 6 áreas de conhecimento. A articulação desses coordenadores visa, dentre outras coisas, a manter a atualização e o desafio de estarmos produzindo projetos pedagógicos alinhados ao que a soluções a necessidades da sociedade. Né? Ou seja, então, primeira coisa interessante, olha, não há uma pessoa que pensa um curso. Então, há toda uma estrutura colegiada, discutida, poderia dizer interdisciplinar? Exatamente. Tá. Multidisciplinar? Multidisciplinar e transdisciplinar, né? Pós-disciplinar. E daí, primeiro, esse pensamento, esse trabalho colegiado, como colocado, possibilita a inserção e a colheita de informações e de diálogos nas diversas áreas, né? No sentido de estruturar esses projetos inovadores e dinâmicos. Tá. Né? Então, primeira coisa, a concepção de projeto e a execução do projeto. Existem parcerias? Como que é? Olha, a ideia é uma outra
característica que difere o Master das especializações, mas é a interface com a sociedade. Então, nós temos, por exemplo, em alguns projetos, não todos, mas alguns projetos, a possibilidade de uma articulação com empresas, né, que atuam num determinado segmento da sociedade, e essa empresa está se articulando com professores de um determinado instituto, pesquisadores, né, e juntos desenvolvendo um projeto pedagógico inovador, né, que tem, de um lado, a universidade, de outro, né, a empresa em funcionamento. Ok, muito interessante. A construção do saber não é uma questão subjetiva, individual. Ela é sempre coletiva e envolve o espírito de uma época. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo. Aproveite para participar conosco, ainda dá tempo. Voltamos com o Horizonte Debate, hoje conversando sobre educação continuada e os desafios do mercado. Miguel Alonso, quais os critérios de seleção dos alunos para o programa da PUC Master? Quando são as inscrições? Dados concretos. Muito bom. As inscrições elas estão abertas, vão até o dia 17 de março. Né? Esses alunos eles vão ser selecionados a partir de critérios que foram desenvolvidos por esse comitê, por esse conselho, né, de coordenadores de área. Mas, em linhas gerais, a experiência desse candidato, né, o nível de amadurecimento, né, a maturidade dele vai ser avaliada, né, no sentido de ver se o ideal, se o adequado para o que ele pretende é realmente um curso no nível Master ou se não seria uma outra modalidade oferecida pelo IEC. Agora, acontece de o aluno, o candidato, cometer um equívoco nessa escolha? Por exemplo, vai para um MBA quando, na verdade, deveria fazer, quem sabe, um curso de economia criativa, Exato. Então, PDP? É responsabilidade, uma preocupação do Conselho, justamente o processo de seleção desses alunos. Né? E o redirecionamento desse candidato a outros programas, a outras soluções mais interessantes, né, para aquele indivíduo. Então, essa é uma preocupação que já está que vai ser colocada em prática no processo de seleção. Agora, a data de inscrição vai até 17 de março. Ok, bom, queria retomar um tema com a Albina aqui, que é a questão da disciplina. Eu acho que a modernidade trouxe avanços maravilhosos. Olha, redescoberta do sujeito, a concepção de um saber ativo, o desenvolvimento da ideia de método, colocação de metas e muito mais, né? Mas há algo aí que eu chamo de um equívoco da mentalidade cartesiana moderna, que é a questão da disciplina. Isso acabou gerando, vamos dizer assim, muita separação nas áreas do saber. E muitas áreas do saber deixaram de conversar entre si e acaba gerando verdadeiros Frankensteins, né? Então, o que você entende que como que a PUC trabalha a transdisciplinaridade no programa Master, ou nos programas Master? De que forma? Olha, a própria concepção da PUC Master, ela tem em si essa ideia de transdisciplinaridade, né? Então, a gente acredita que, por exemplo, o embate entre gestão e criação, né, é um dos primeiros embates que a gente está colocando nesse curso de economia criativa. Né, porque você visa uma produção cultural, né, algo que tem uma conotação artística que envolve conhecimento e envolve, ao mesmo tempo, a geração de riqueza, de receita, né, que o artista possa viver daquilo que ele faz. Né? Alguns cursos, por exemplo, estética digital, ele soma os conhecimentos das artes visuais, né, com conhecimentos das mídias digitais, né? Outros, por exemplo, como o próprio curso, né, de economia criativa, onde você discute, por exemplo, as cadeias produtivas ligadas a essas áreas, né, criativas e o impacto dos serviços criativos, como, por exemplo, design, sobre
os outros setores da economia, como móveis, moda, né, e uma série de coisas. Então, você traz professores, né, que vêm de várias áreas, que dialogam. Por exemplo, direito na área cultural, por exemplo, né? Porque você tem lei de audiovisual, lei de incentivo à cultura, você tem questão de direito intelectual, direito de propriedade, licença, marca, patente. Isso é fundamental nessa área de economia criativa, né? Então, você junta, né, toda uma questão da produção do imaterial e da garantia dos direitos de quem criou, né? Ao mesmo tempo, você traz uma dimensão crítica, que é, se você criou uma coisa que é um bem para a sociedade, né? Até que ponto esses direitos de propriedade devem resguardar os seus autores, né? Correto. Então, Tá bem, obrigado. Bom, Laura, você falou muito durante o programa sobre desenvolvimento de competências comportamentais, né? Pedi para você citar algumas, você citou várias aí. Como desenvolvê-las? Como fazer esse treinamento ou esse aprendizado, enfim? Você tem atividades que ajudam os profissionais a desenvolver essas competências, então você tem coach, você tem assessoria de carreira e tudo mais, mas fundamentalmente são atividades, como o professor Albino falou, que permitem a pessoa ligar atividades diferentes entre si, analisar, fazer sínteses provisórias, reanalisar as sínteses, e esse trabalho de ir e vir de tudo que a gente faz é o que desenvolve as competências comportamentais, ou seja, resumindo, uma postura reflexiva diante de tudo que se faz, né? Em que a pessoa se pergunta o tempo todo: o que eu queria com isso, o que eu consegui, eu estou satisfeito, eu preciso modificar, né? E dessa forma ela vai vivendo e absorvendo de cada experiência. Agora ela tem que quebrar um paradigma, né? Eu sou profissional, sou formado há tantos anos, eu estou pronto, eu sei fazer, eu tenho competência. Porque nas relações humanas, cada encontro é algo novo. Sim. Nós nunca nos encontramos da mesma forma. Cada vez que a gente se reencontra, há uma novidade aí no ar, né? Sim, imagine no ambiente de uma empresa, de trabalho também. E por isso que a competência também, ela nunca está totalmente pronta, né? Você está sempre construindo e reconstruindo de uma outra forma, de acordo com o contexto que muda a cada momento. A competência não é nada técnica. Com certeza. Bom, tem aqui a participação da doutora Shirlene. Ela diz assim: o tema é um estímulo para descobrir ou elaborar opções de vida, de trabalho. Se conseguirmos pensar e avaliar, veremos que podemos fazer rearranjos no texto da nossa vida, da nossa sociedade, do nosso mundo. Somos também resultados de nossos trabalhos e frustrações, e também das alegrias. Por algumas coisas somos responsáveis. Comentário, Laura. Shirlene está corretíssima. Ela fala dessa postura da pessoa ser autor da própria vida, ser sujeito da própria vida, tanto da vida pessoal quanto da vida profissional, né? E essa é a tendência do momento, é cada um construir o seu cenário, né? Nós somos atores e espectadores ao mesmo tempo de nós mesmos e do mundo. E podemos fazer rearranjos, releituras. Podemos criar o script, recriar esse script o tempo todo. Essa liberdade, ela é muito boa, mas ela também assusta e angustia muito as pessoas. Olha, na última paróquia onde eu trabalhei, um senhor lá com quase 80 anos, ele foi fazer curso de computação. Hoje, ele navega na internet, vamos dizer assim, ele entende um tanto de coisa. Isso é rearranjo, isso é recomeçar, é recriar, né? Shirlene, obrigado pela participação, fraterno abraço. Uma pergunta para os três. Que expectativas vocês têm com relação ao programa PUC Master? Miguel. Acho que eu posso responder talvez até pela equipe de coordenadores de área, né? Mas é com um entusiasmo muito grande que nós estamos vendo nascer o programa, né? Nós temos certeza e que ele vem complementar o trabalho do IEC de mais de 20 anos, né? Veio na hora certa, dentro de um processo de amadurecimento, de construção cuidadosa e muito responsável, enfim, e tenho certeza que vai contribuir muito
para os alunos, os egressos da PUC Minas, ou da PUC Minas e outros de outras instituições que têm nos procurado. Então, eu acho que vai ser um programa de êxito, né? E que vai continuar, que vai dar continuidade a todo esse trabalho, né? Do IEC PUC Minas nessa história aí de 20 Ok, anos. Laura, suas expectativas? A minha expectativa é de que seja uma opção consistente para os profissionais e que essa opção diminua a lacuna da maioria das instituições de ensino de focar no conhecimento apenas teórico e se afastar do desenvolvimento de uma competência integral. Uhum. Bom, Albino? A minha expectativa é formar líderes transformadores, pessoas capazes de mudar essas organizações burocráticas para organizações em rede e que inovem e que a inovação, em vez de ser uma exceção, seja uma prática cotidiana. Uhum, correto. Bom, temos ainda tempo e tem uma pergunta para os três, se a gente conseguir ser bem rápido. Que conselho vocês dariam para profissionais que já estão no mercado ou para quem está terminando o curso de graduação? Em quem investir nesse momento? Miguel, rapidão. Eu acho que o profissional que está concluindo o curso de graduação, num primeiro momento, eu sou induzido a responder que procure a especialização, um PDP. Por outro lado, essa opção não é tão rígida, porque, evidentemente, nós temos alunos que estão concluindo graduação e já num processo de amadurecimento, de interação. Ou seja, não tem uma receita pronta. Exatamente. Procure conhecer o leque de possibilidades. Exatamente. Okay. Eu acho que ele tem que conhecer a nossa estrutura, conversar com os nossos coordenadores. Tá, agora em 10 segundos mesmo. Obrigado, Miguel. Laura, 10 segundos. Procure modelos. Procure modelos de profissionais que você possa conversar com eles e conhecer, buscar o aconselhamento deles. Ok, Albino? É que eles busquem inovar sempre. Uhum. Olha, foi um prazer estar com vocês aqui essa noite. Obrigado pela presença e voltem sempre. Obrigado. Obrigada. Antes de me despedir de você, queria lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte, cujo objetivo maior é a construção da Casa do Povo de Deus, a Catedral Cristo Rei. Faça parte você também. Os cristãos têm tudo em comum. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o nosso programa pelo site da TV Horizonte. Nosso endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate. Outro jeito de nos acompanhar é pelas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Conto com você. Fraterno abraço.